Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Engenharia de Produção na Prática, que nasceu do projeto Fala Produção da Unir. Eu sou Cristiane Daniele. Nosso curso se orgulha dos resultados alcançados no ENAD, que reflete a nossa formação completa e diversificada. Hoje recebemos a Sheila, especialista em gestão de negócio e gestão de pessoa, que vai nos contar como a engenharia se conecta à gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Sheila. Conte-nos um pouquinho da sua história. Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo convite feito. Espero contribuir com essa live para a carreira de vocês. Vou me apresentar um pouco. Então, eu tenho uma carreira sólida com mais de 20 anos de experiência em consultoria empresarial. Hoje eu atuo como CEO da Essencial RH, que é uma empresa constituída aqui no estado de Rondônia desde 2011, e implantamos algumas metodologias de trabalho e governança no ambiente de trabalho, tá bom? E sou consultora de negócios, administradora, especialista em carreiras. Essa é a Sheila Rodrigues e eu atuo como analista comportamental. Então, eu vou para as empresas, atuo como o perfil predominante para algumas profissões, E também atuo com neurolinguística, que é a parte de comportamento diante a inteligência emocional, tá bom? No mercado de trabalho também. Então, é uma junção de experiências, de formações, onde eu venho trazendo para as empresas, as pessoas que ali estão, que compõem, o negócio, que eu acho muito importante. Eu sempre falo assim que negócios têm dois pilares, processos e pessoas. Não separe as duas coisas, Gestão é simples. Como que é gestão? Processos, métodos e pessoas. Então, essa é a minha experiência e atuo com diversas empresas de vários segmentos, indústrias, enfim, tá? Essa sou eu. Sheila, a gente vai começar Eu vou fazer várias perguntas para você, né? O público está acostumado com eu e a Tiffany, mas a Tiffany, por força maior, não pôde comparecer a essa live, mas eu estou aqui para continuar esse trabalho brilhante. Bom, Sheila, você é especialista em RH e comportamento humano, como você mesmo falou, e eu queria que você falasse um pouco como você enxerga essa relação entre a formação técnica do engenheiro e a necessidade de compreender também o lado humano dentro das organizações. Então, a formação técnica, ela é essencial para dar base, segurança e credibilidade ao engenheiro, tá bom? Mas dentro das organizações, ele não vai atuar isolado, essa base, ok? Então, ela precisa trabalhar em equipe, negociar prazos, lidar com pressões, inspirar pessoas. A combinação, assim, entre a técnica mais o comportamento é o que realmente vai gerar resultados sustentáveis para qualquer engenharia de produção. Muito bom. Na sua experiência, o que chama mais atenção nas empresas quando se trata de profissional altamente técnico, né? Como os engenheiros, mas que precisa lidar com pessoas no dia a dia. Não somente o engenheiro, né? Que você tem uma ampla gama aí de profissionais que você atua, porque eu tenho visto de perto, mas como você acha que isso impacta? Como você vê isso? A alta habilidade com pessoas ali dentro de qualquer organização. O que mais me chama atenção é que muitas vezes profissionais altamente técnicos subestimam a complexidade de lidar com pessoas. O ser humano ele é complexo e dentro das organizações eles têm uma complexidade de comportamentos. Então, às vezes, por eu ser muito técnica ou uma profissão muito técnica, ela acaba que subestima, que vai colocar um processo lá e a pessoa vai estar desenvolvendo. E muitas vezes não é bem assim, Então, hoje, a complexidade de lidar com pessoas é que resolver uma equação pode ser mais simples do que lidar com diferentes personalidades.
certo? Então, motivações e expectativas. Tem muita coisa que envolve o ser humano. Então, às vezes, responder uma conta matemática, uma equação, é muito mais prático, muito mais fácil, né? Porque nós temos uma variável ali de todo o comportamento humano, tá? A grande virada mesmo acontece quando o engenheiro entende que a habilidade de se conectar com pessoas amplia ainda mais o impacto do seu conhecimento técnico. Essa é a grande virada. Muito, muito bom. Bom, Sheila, muitas vezes o engenheiro ele assume funções de liderança dentro da indústria, serviços, agronegócio e até setor público. Quais são os maiores desafios que eles encontram e precisam aprender a gerenciar pessoas nesses ramos? Pois é, boa pergunta essa, viu? E é uma coisa que eu sempre divulguei, falei, né? Que quando você vai lidar com pessoas, você depende que as pessoas produz para você. O principal elemento é você saber lidar com diferentes perfis de pessoas. Então você precisa trabalhar ali, além da parte técnica, da engenharia de produção, dos processos. Quem vai fazer os processos acontecerem são as pessoas operacionais dentro dessa indústria. Então, dentro dessa indústria, são vários departamentos, né? Qual que é o nosso objetivo? Ampliar os processos para que tenha um método, para que tenha uma qualidade, para que se dê uma vantagem competitiva para essa empresa, lá no mercado, lá na venda, né? Como é feito o meu produto? Então, tem um processo, temos uma equipe, e dentro desses métodos, coloca-se o engenheiro, né, de produção. Então, eles se tornam líderes, porque eles lidam diretamente com esse colaborador que opera a indústria, na verdade, que faz a indústria funcionar, né? E o maior desafio é realmente lidar o individual de cada setor, como passar feedbacks, delegar tarefas, saber conduzir uma conversa para que o outro entenda o porquê do processo ser daquela forma. E isso requer um pouquinho de paciência. Então, às vezes, uma graduação nos forma para atuar tecnicamente. Mas quando a gente vai atuar tecnicamente, eu digo porque eu atendo muitas profissões técnicas, certo? E tudo é engenharia de produção para mim. Desde um hospital, a uma clínica, a uma indústria de alimentos, né? Porque quando se fala de engenharia de produção, lembra-se muito de indústrias e fábricas, linha de produção. Porém, a liderança, o técnico, ele vira um líder, porque ele, quando ele vai trabalhar como engenheiro de produção, ele fala que o processo vai andar. Não é verdade? Ele vende isso. Olha, eu vou chegar aqui, vou implantar um fluxograma que vai sair lá na ponta desse jeito e olha, vai ficar perfeito. E aí o que eu vejo? As pessoas não fazem o processo. Às vezes eu chego dentro de uma empresa, o processo está dentro de uma gaveta. O gestor fala assim: nós tentamos implantar, mas ninguém obedece às regras, o padrão. Então, o maior desafio hoje da liderança mesmo é saber conduzir de fato a liderança, além de ser técnico. Como fazer com que pessoas produzam aquilo que eu quero que produza e o método certo da forma que se produz, para fazer uma linha de produção mais eficaz e também ampliar a qualidade, né, desse produto. Outro detalhe, se tiver uma liderança muito boa, além de ser técnico, né? Qual que é a vantagem competitiva de ser um bom líder também em humanas? Que você fica diferenciado do mercado. Você sai de apenas uma graduação de engenharia de produção para também dominar como montar o processo e como gerir pessoas dentro de uma indústria, dentro de uma empresa.
Então, tudo precisa ter uma vantagem. Não, eu aprendi a ser técnico, eu aprendi a usar inteligência artificial. Mas mesmo a inteligência artificial hoje, que ajuda a engenharia da produção, precisa ter a capacidade da liderança humana. Sabe, você vai gerir desde o dono dos negócios, na hora de você... ele vai falar todas as dores que ele tem para você. Ele vai te levar para ver a fábrica. E durante essa visita, você vai observar como que operaciona aquilo lá. É o jeito que eu faço. E muitas vezes eu percebo assim, como você faz uma contratação? Quem trabalha com quem aqui? Né? Então, isso é muito comum ver líderes que são tecnicamente altíssimos em qualidades técnicas, porque aprendeu a fazer o produto muito bem, e o processo do início, meio e fim do produto, porém, eles viram líderes que não conseguem gerir outras pessoas para também aprender a fazer o processo. Então, o maior desafio hoje para uma graduação técnica, que é a engenharia de produção, tão necessária para qualquer segmento, um profissional lá dentro, né? Eu digo por mim mesmo. Enquanto eu estou mapeando o comportamento, eu estou alinhando ali, há um engenheiro de produção ali montando os processos, ativando como fazer. Então, eu preciso de engenheiros de produção que tenham o olhar para a liderança, tenham o olhar para gerir pessoas. O processo, ele é inteiro, né? Ele é inteiro. Então, eu tenho que aprender a dar feedbacks, eu tenho que aprender a montar um plano correto para que cada um entenda, não só o projeto. Porque na hora da execução, a liderança sofre porque os outros não entendem a mesma linguagem. Às vezes, eles não sabem nem o que é o processo e por que tem que ser dessa forma agora. Porque, às vezes, vocês vão pegar empresas que têm mais de 30 anos de mercado e nunca tiveram um engenheiro de produção. E aí que é um desafio. A gente pensa porque pela empresa ser grande não precisa de líderes lá dentro das suas fábricas. Então, delegar e gerir pessoas, passar uma comunicação do que é a técnica para o comportamento, é o principal. De todo o meu coração estou falando isso. O engenheiro de produção que colocar mais essa pitadinha dentro do seu profissionalismo ganha o mercado. Esse vai ser o engenheiro de produção que vai ganhar muito bem, porque ele, além de ter a técnica, ele também sabe implantar a técnica. Muito bom. Eu tenho o privilégio de andar com você. Eu sei que você valoriza muito a nossa profissão e eu queria que você falasse um pouco quando você descobriu a existência do engenheiro de produção e qual foi a sua perspectiva, porque você sempre me fala sobre a importância do engenheiro de produção em qualquer negócio, como você também agora mencionou, né? E quando você descobriu, qual foi a perspectiva que você viu, né, para tudo que você faz? Então, eu sempre puxei muito para o lado da psicologia humana, né, do comportamento humano, mas eu também me apaixonei por administração de negócios, né? E quando eu fui para a graduação, eu tive algumas matérias, e essas matérias eram de profissões técnicas, para dizer bem assim, né? Eu me apaixonei por teoria da administração, eu me apaixonei por gestão de serviços, que envolve depósitos, que envolve... Nossa, eu fiquei apaixonada por essa área que envolve metodologia dentro das empresas, né? E aí eu pensei, nossa, isso dá uma boa consultoria. Ainda pensei assim, dá uma boa empresa. Se eu quiser mexer só com isso, eu não vou... eu vou ter tantos contratos hoje, né? Então, só por aí, aquele que vai organizar a empresa, não é nem aquele que vai falar nada, ele vai organizar. Então, a engenharia de produção, ela veio pela uma paixão pelo método empresarial, né? Ampliando também visitas técnicas a indústrias. Mas o que mais me chamou a atenção foi a teoria de Henry Ford.
né? O Henry Ford, ele fez uma linha de produção ali na década, quando saiu a Ford, o primeiro carro, né? Como que ele era montado, né? Lá na ponta, um vai pegar só os parafusos, outro vai pôr a porta. Eu sei que o carro saía pronto lá no final. Então, isso é um processo que era seguido a regra. Ainda tinha uma questão assim, você pode escolher o modelo, nós temos 3 modelos de carro, por exemplo, mas você pode escolher. Porém, a cor tem que ser preta. E se a gente for parar para pensar nas novelas, né, que a gente assiste, os carros são tudo pretinho, né? Por quê? Porque era a tinta que secava mais rápido. Olha o que foi descoberto, né? Como que eu vou produzir mais carros, sendo que na época as tinturas demoravam 3, 4 dias para secar. E a tinta preta não. Então isso ali já é uma engenharia de produção, sabe? Já é um olhar assim, qual que é o método que funciona com eficácia e também eu faço produção de mais produtos. Então, eu sempre fui muito apaixonado pela questão assim, como que eu faço mais em menos tempo? Que é o método e o processo. Então, nesses 20 anos de carreira, eu fui trabalhando diversos segmentos de empresa e tudo eu vi processo. Porque muitas vezes a engenharia de produção não é só numa linha de montagem ou só numa fábrica de pipoca, né? Estou dizendo que é fábrica porque a gente vê muito assim, numa indústria de estofado. Eu trabalho com empresas que são indústrias de colchões. Hoje mesmo estava com um gestor, né? Dando uma ideia do seu encarregado. Mas quando eu fui para lá, para a fábrica dele, eu fui ver a produção dele como era feita. Então, isso já instala no meu coração. Tem um modo certo de fazer com eficácia e mais rápido. Então, essa paixão, ela veio de olhar vários segmentos, desde uma oficina mecânica, que eu já participei de consultoria, onde o gestor falou assim, não, aqui não tem jeito de organizar. Eu falei, tem método. Uai, como que as concessionárias funcionam? Né? Eu vou argumentando, né? Então, o que a gente vê a profissão de vocês hoje? Porque eu sou apaixonada. Porque é justamente dar essa organização. Porque quando você trabalha com uma desordem, gente, não existe. Quando você tem vamos dar um exemplo aqui, né? Um guarda-roupa bagunçado. Você vai procurar uma roupa de manhã, você vai levar mais tempo. Não vai nem achar o que você... Aí você para e organiza. Fala, nossa, coloquei as camisetas para cá, aqui tá aqui. No outro dia, a produção é rápida para tudo, até para sair. Então, é uma profissão que eu vejo dentro das empresas que eu fui me apaixonando mesmo e olho muito. Eu falo, coloca o seu líder para organizar, para ver processo, né? Muitas vezes o colaborador ele não consegue trabalhar numa mesa bagunçada. Às vezes ele anota o recado em um papel. Cadê o papel? Eu falo, gente, haja paciência com o comportamento humano e querer um resultado diferente se não tem organização, né? Então a gente sabe que essa profissão é uma profissão imprescindível, inclusive. Tem muito campo. E eu sou mesmo apaixonada por essa área. Não é porque eu estou aqui dando uma live, a Cristiane tem andado comigo. E ela sabe que eu bato pesado, né? Quando eu chego feliz, todo mundo me recebe, mas eles já falam assim, eles me chamam de doutora. Aí eles falam assim, a doutora tá aí, vamos organizar? Né? E eu sempre falo, não, gente, não é eu que tenho, vocês não têm que organizar por mim. Você tem que organizar para o negócio fluir, né? Para as coisas darem certo para todo mundo, é o trabalho de vocês e tudo mais. Então, a gente gera uma consciência, né? Nesse profissional. E esse profissional também tem que gerar uma consciência que não é da noite para o dia que você tira um hábito, né? Não é só entregar um processo. Então, eu tive nos meus trabalhos essa percepção e essa paixão, viu, Cristiane? Foi uma coisa andando mesmo, mas na faculdade já me movia. Eu falei, aí, ó, aí o segredo, né?
E aí eu nunca separei processo de pessoas. Para mim é as duas coisas. Quer uma empresa organizada, quer produtividade, crie método, né? Crie método, padrão e organização. Nada mais é do que organizar, é ficar claro como e transparente, né? Para onde esse negócio está indo. Por que eu trabalho aqui? Qual que é a minha participação, além de só ganhar um salário, né? Eu tenho que ter pertencimento. Então, eu andando por aí, eu vejo profissões, pessoas envolvidas em manter tudo organizado e outros não, e tal. Eu falei, não, tem que ter um padrão. E aí eu encontro a profissão de engenharia de produção na minha frente, né? Até lá na faculdade, né? E gestão de serviços entra muito gestão de produção. E foi a matéria que eu gabaritei, por tanto que eu amava. O professor falou, você tirou nota 10 em gestão de serviços. Eu falei, porque eu amo fazer práticas de serviços em empresas, né? Tem que ter, tem que ter. E gestão de serviço é isso, é você praticar um trabalho, né? Que realmente seja produtivo e eficaz, tá? Minha paixão vem disso. Então, é da experiência também. Enquanto é importante a gente ver a percepção de um outro profissional, que é profissional, nós não temos essa versatilidade do comportamento humano, né? Nós somos muito processos, números, dados, gráficos, análise, então a gente não tem esse. Eu consegui a percepção da liderança com o tempo, né? Eu tenho perfil, então fui desenvolvendo de lá para cá e sei o quanto isso é importante, né? A parte humana para conseguir o que se quer, né? É, Porque eu acho que de nada adianta eu fazer um processo, transformar o processo, mas se eu não entender que existe humanos ali, né? A gente fala muito da automação, sabe, Sheila? Mas a gente também tem que analisar que não é todos os processos que vão caber uma automação de cara, robôs, né? Então a gente precisa entender que também existem pessoas, né? E se não existe pessoas ali para bens de consumo, como é que eu vou produzir, para quem que eu vou vender? Robô não compra, robô não passa fome. Então, e hoje a gente tem visto também a indústria 4.0, que é a indústria da automação, mas agora estamos caminhando para 5.0, e nessa transição a gente tem percebido que hoje as pessoas trocaram aqui de fala, né? Agora as pessoas são inseridas, né, na automação, elas fazem parte da automação, elas não vão ser substituídas. E é não. importante a gente estar com o pezinho no chão. Eu sempre te falo, né? A gente está aqui em cima e você joga a gente lá para baixo. Olha, calma, que tem a parte humana aqui que precisa ser coordenado. E isso é muito bom, né? Trazer você aqui hoje eu acredito que seja um divisor de água para a carreira de muitos engenheiros de produção, que nós já conhecemos alguns, eu falei alguns para você, você já tem contato com alguns que estão dentro da indústria, e quanto é privilégio para a gente aprender, porque na faculdade não dá tempo, né? E quanto é um privilégio para a gente aprender a liderar, a gente saber que existe uma pessoa que vai falar, olha, você tem que caminhar por aqui para você conseguir esse sucesso. Para a gente, assim, para mim, eu falo por experiência própria, para mim tem sido algo que mudou mesmo a minha percepção de vida e a minha percepção de futuro, né? Como eu sempre te falo. E o que eu vejo muito nessa prática de engenharia de produção é chegarem alguns engenheiros, vamos supor que eu vou mudar eu vou fazer o método para um restaurante. Eu já trabalhei com restaurante. Então você chega lá, tem todo um menu, tudo, e vem um profissional para precificar o produto. E para precificar o produto, eu preciso pesar, eu preciso saber quanto eu gastei. Então é feito todo um procedimento, né? Assim como preparar um produto para foto no Instagram, eles fazem aquele produto lindo, vem um fotógrafo maravilhoso e a gente aqui come com os olhos, né? E esse produto que eles fabricaram ali para ir para o Instagram, para a rede social, alguém come ele, não é vendido. Alguém vai lá e desfaz daquele produto, porque foi apenas para uma foto. Tem que estar impecável na foto para que o cliente compra. Mas para chegar num valor de um produto desse,
quanto me custou? É onde o engenheiro de produção prova por método, por calibragem, por peso, quanto realmente me custa esse produto no final da venda, né? O quanto me sobrou de lucro dele, na verdade, né? Eu sempre falo, quando eu faço uma análise, eu não ganho o valor cheio. Aí já começa uma construção, se for ver, administrativa. E o engenheiro de produção, ele traz muito esses dados para o empreendedor. Ele traz números que muitas vezes a contabilidade não mostra, certo? Amo contabilidade, atuo com ela, né? Gestão financeira, tudo envolve empresa, né? Mas eu quero dizer assim que quem realmente traz os dados para que a gente consiga ver o que está em desperdício, o que não está, o que como é produzido, qual o tempo que se leva, é o engenheiro de produção. Então, se as empresas começarem a ver essa profissão como imprescindível e que, ao invés de ser mais uma despesa para eles pagarem, um consultor, ele vê como um profissional que venha aumentar o lucro dele. Porque aumenta em tempo, aumenta em práticas que não vai ter tanto desperdício na produção, né? Eu já fui em lugares que eu fiz consultoria humana, que eu vi caixas e caixas de leite condensado jogado no lixo, começado e como ficou aberta foi para o lixo. Então não há assim quanto que eu comprei, quanto foi usado, entende? O consumo de estoque. Então assim, pedidos errados, vamos para o restaurante de novo, o que é o comportamento humano e o que choca no engenheiro de produção? Quando não se tem ele ali, né? Ou um líder que faz as pessoas entenderem o porquê que agora esse bolo nós vamos precisar pesar para ver quanto que ele custa, para depois a gente fazer uma tabela aqui. A cozinheira vai olhar para você, vai falar assim, mas eu sempre fiz assim, dona. Não é você que vai chegar aqui e mudar o jeito que eu vou cozinhar. Você vai ter essa resistência, gente. A gente está querendo o bem, mas a pessoa está respondendo que não quer. E você vai fazer o quê? Então, você precisa primeiro o quê? Convencer, trazer para si. Então, sabe, a prática de gestão humana é justamente para você não sofrer esses desafios de resistência e não poder executar o seu trabalho. Né? E dá uma valorização. Eu sempre falo assim, olha, todo processo de mudança, ele vai ter os resistentes. Até a gente mesmo não gosta, imagina os outros, né? Então, assim, eu sempre falo, mudar dói. O tal de falar de, né? Mudar dói. Só que é uma dor que muitas vezes cura outras naquele momento, tá? Então, hoje o engenheiro de produção, ele tem um papel tão fundamental que eu acredito que quem está se graduando ou quem optou por essa graduação tem um mercado muito amplo. Mas não vai esperar também que ele vai vir no seu colo. Isso eu falo para todas as profissões. Gente, quem me conhece e quem já, graças a Deus, está estabelecido aí no mercado, muitas vezes chegou para mim e falou assim, eu terminei uma graduação e não estou conseguindo me inserir no mercado de trabalho. Eu falo, me dá aí um pouquinho da sua vida. Vamos ver o que dá para fazer. E eu percebi que é a própria pessoa que cria o bloqueio, por não saber gestão de pessoas, não saber ali, sabe uma parte técnica, mas não sabe como vender isso e como implantar isso. Então, eu topei fazer essa live, porque é muito importante para mim dizer, eu preciso de vocês. Mas vocês também precisam olhar a minha profissão que envolve comportamento humano. E como que eu faço para que nós possamos conversar a mesma linguagem? Autoconhecimento. Eu nunca chego numa empresa e falo, olha, aqui eu vou fazer tal coisa. Eu falo assim, deixa eu conhecer tua equipe, deixa eu ver o perfil da sua equipe, deixa eu ver o que um tem de competência, o que não tem. Hoje eu falei para a doutora lá que eu estou atendendo, eu falei assim, ei, a sua
comercial me mostrou competência. E quando me mostra competência, agora ela vai produzir. A comercial dela fez uma análise de perfil, né? Muito boa, por sinal, entendi a história dela. Ela se autoconheceu, ela viu todas as suas forças, seus pontos a desenvolver para o objetivo dela no futuro. E aquilo foi uma sessão muito gostosa, porque depois, quando eu levo para a empresa, né? Eu realmente o gestor já sabe que está mapeado. Levantamos todos os dados, porque não adianta cobrar de uma pessoa aquilo que ela não tem. E se você está fazendo graduação técnica e quer saber como se desenvolver, nós temos essa análise de perfil, que é uma sessão muito, muito importante, é um divisor de águas para a nossa vida, foi para a minha e para todos os outros gestores que, graças a Deus, hoje, não sei nem falar para vocês quantas pessoas já fizeram análise de perfil comigo e, graças a Deus, deu certo a carreira. Graças a Deus, né? Porque a gente enxergou ali dados de produção, exatamente, também. Então, a gestão humana, ela vem com dados também, não é só simplesmente o achômetro, tá? Quantas pessoas do meu time está desmotivada? Peraí, eu vou dar uma palestra de motivação, deixa eu ver primeiro quantas pessoas, esse é o problema da sua empresa ou não, estão desmotivadas. Aí você faz um mapeamento, 10% está desmotivado, o restante está tudo bem. Ele ia comprar uma palestra, só ia gastar um pouco mais, né? Então, quando a gente faz uma prática chamado de People Analytics, que é análise de pessoas, em cima de dados. Eu costumo dizer que recursos humanos, ele é matemático também e ele é logístico, né? Como você contrata, como você é um líder, por que você é um líder, você tem autoconhecimento do que é um gestor de engenharia de produção. Então, a ideia é se autoconhecer. Depois, vocês vão ver como decola a carreira de vocês. Muito bom. A gente conversava em outro momento agora sobre a possibilidade da gente já iniciar a graduação e saber basicamente o que a gente vai, para onde a gente vai, né? A gente sempre fala isso também na graduação. Quais são das 10 grandes áreas, quais são as áreas que você vai atuar quando você sair da engenharia de produção. E não só engenharia de produção, Sheila, mas, enfim, qualquer graduação. Como você vê isso? Você acha que é possível ou não? Então, um dos nossos projetos, até quando eu estava fazendo administração, precisamos criar um projeto, e o meu projeto foi em cima de gestão de carreira no início da graduação. Como que eu faço para iniciar minha graduação e já sair renomada no mercado assim que tiver concluído? Então, hoje, quando eu oriento carreira no início, que é aquele pai que traz aquele menino que ainda não sabe o que quer ainda, o curso ideal, que a gente vai fazer todo um teste vocacional ainda, né? Tá? Ele não. Então, a gente já orienta a carreira dele, vamos supor que ele está na engenharia. E aí, ali, a gente já vai cuidando desse acadêmico, ele vai se cuidando também para criar um projeto de empreendedorismo dentro da sua própria carreira. E dentro desse projeto, que hoje algumas faculdades, eu digo lá em Paraná, adotaram esse projeto. Sabe? Quantas vezes eu fui lá no primeiro período para fazer exatamente essa palestra? Foi só uma palestra, né? Então, assim, hoje nós temos vários formados, vários trabalhandos que fez o projeto de vida e estão, graças a Deus, já renomados. Tá? Então, depois, se vocês quiserem algumas provas sociais, tem algumas para passar para vocês, porque é possível.
Ai, Sheila, eu comecei a graduação, já estou no 5º período. Meu Deus, agora que eu estou sabendo disso. Dá tempo? Dá. Dá tempo. E aí, gente, como dá tempo? É claro que é uma sessão um pouco mais elaborada, a gente vai, né, ver o que você já tem, o que você ainda vai precisar fazer nesses outros períodos, sabe? Mas dá tempo. Ou aquele que se graduou, já aconteceu de cliente meu, tá já no TCC e só falta isso para entregar, mas ficou perdido. É um estudante de agronomia que hoje atua na área já há muitos anos. Como que eu faço? E agora? Eu vou acabar a faculdade e eu não tenho emprego, não tenho mais nada, né? E ele fez o projeto também lá, com análise de perfil, com sessão, e nós traçamos um objetivo em 2 anos para ele ter uma carreira bem-sucedida. E esse rapaz, eu encontro ele direto, graças a Deus, né? Hoje está numa multinacional. Então, assim, qual é o diferencial de mercado mesmo para as profissões? É você se antecipar ao óbvio dentro da sua carreira. Lá em Porto Velho tem um professor de psicologia que eu fui assistir uma aula dele, ele é mestre e tal, lá na Ubra, era da Ubra, minha filha fazia faculdade lá, eu fui assistir uma aula, e ele era muito novo, para o gabarito que ele tinha. Ele deixou a juventude de lado e só foi estudar? Não. Ele fez o projeto do plano de carreira no início da graduação. Ele mesclou ali entre a juventude e entre fazer o planejamento, porque ele queria chegar nos 30 anos já ganhando melhor. Né? E 30 anos é novo, né, gente? Tipo, né? Já estou bem, já tenho meu carro, já tenho meu escritório, já assino lá aquele atestado que precisa, que o outro não assina. Então, o que ele fez a mais? Ele não deixou de viver a juventude dele, mas ele programou o futuro dele. Futuro esse que a gente fala que o futuro, ele não existe. Sabia disso, Cristiane? Sim. Nós temos o nosso presente, né? Esse eu tenho controle, certo? O passado. Ah, deixei de fazer o plano de carreira no início da graduação. Vai voltar? Não. Então vamos fazer agora. Porque lá na frente, o que nós estamos conversando hoje vai ser o quê? O teu futuro. O que nós estamos conversando hoje vai se tornar passado. É isso que quer dizer. Certo? Mas que eu joguei para um presente próximo, para um futuro próximo, seja, né? Que será o meu presente. Então, as nossas escolhas de hoje, que vai ser o nosso futuro, gente. Então, se você optar em ser um bom profissional, um consultor, seja se você quer ser CLT, que se você, enfim, mas você tem que ter um destaque competitivo de mercado. Hoje, graduação tá assim, ó. A graduação se forma junto com vocês. Eu não sei quantos tem na sua turma, Cristiane. Eu dou em várias turmas, mas tem turma que tem 9, tem turma que tem um pouco mais, 15, 20, tem turma que fechou 40 alunos, então eu estou em todas. Você está em todas, mas a estimativa é de quantas pessoas? Quando se formam? Que se formam? Junta tudo aí para mim, rapidinho. Pouco, entre 3, 4 alunos no máximo. Ou 3, até 4 um. alunos. 3, 4 alunos vai se formar, então. Por aí. E cadê os outros que estão Ficaram para estudando? trás. Ficaram já? Ou estão ainda? Não, na verdade, assim, esse ano eu sei que se formam, acho que uns 4, 5 alunos. O ano que vem corre o risco de só se formar eu, e o restante volta para pagar matéria, né? Então, o número de profissionais que vão sair nem sempre é grande, mas nunca vi, bom, os professores vão saber, mas eu nunca vi uma turma de federal, engenharia de produção, Cacoal Unir, sair, tipo, 20 pessoas, 15 pessoas formadas, não sai.
Entendi. Acontece alguma coisa no meio do caminho que eles desistam? É isso? Desiste, ou volta para pagar matéria, né? Entendi. Enfim. Uhum. Então, isso é uma boa notícia. Sabia que é uma boa notícia para vocês? Quanto menos profissionais do mercado, mais caro ele se torna. Sinto muito, gente, mas é essa conta. Se eu tenho muitos aí, né? Eu tenho clientes que têm outras profissões que falam, eu vou ter que acelerar meu escritório, porque agora, minha filha, a gente tropeça num, cai no outro. Né? E quando há uma escassez de profissionais, não que deveria ser assim. Eu gosto da questão da concorrência, faz ativar a gente no empreendedorismo, né? Agora, não posso ficar numa área de conforto, porque mesmo esses que se formam, eles que estão abrindo portas para dizer que a profissão é boa, é rentável, vale a pena, sabe? Porque senão não compensa graduar, né? A gente se gradua para ter uma esperança de uma carreira, um ganho melhor, não é? Não é só o dinheiro, mas também não é só se graduar, certo? Então, se não tiver muita gente formada, quem está se formando tem muito mais chance de ser expertise no assunto e ganhar muito melhor. Certo? Show. Então, nós vamos partir dessa premissa. O plano de carreira, seja para 5 pessoas, para 20, para 80, mesmo na minha turma que se formava mais gente, eu já sabia na sala quantos iam vingar ou não vingar. Não tem esse negócio? Os avós da gente falavam assim, esse menino vai vingar não, tá tão magrinho, né? E às vezes na faculdade fala assim, ixi, o comportamento daquela aluna ali não vai dar boa psicóloga, não vai dar boa engenheira, porque ela não põe o foco, né? Nossa, eu fui fazer estágio com as acadêmicas de psicologia uma vez nas primeiras turmas, eu assustei do comportamento das meninas. Falei, como que um ser desse quer ser psicólogo? Aí eu fui lá na coordenadora de curso, falei, ei, não tá legal para o curso de vocês. Vocês vão ter que fazer uma palestra aqui, né? Conscientizar, fazer alguma coisa assim, porque senão o curso vai ficar um pouco, vai ficar ruim, né? A imagem lá fora. Então, para mim, não importa. Foi só para dizer assim, hein, eu amo essa área, mas eu preciso prepará-las para serem profissionais. Porque é o que eu estou vendo no comportamento, né? E aí eu lembro que a gestora falou: nossa, obrigado. Realmente a gente precisa gerar essa consciência da profissão. E gerar essa consciência da profissão é nós que temos que fazer no mercado ali fora. Seja para engenharia de produção, agronomia, contábeis, direito. Se você não se valoriza, o outro não vai fazer isso por você. Sabe? E se valorizar é você gerar autoridade. Quando você gera autoridade, você cria sua marca. O seu nome é sua marca. Então, para mim é muito legal essa parte de gestão humana e profissões. Porque a gente percebe qual que é o comportamento de pessoas de sucesso. E não estou falando aquele papo de guru de internet, né? Acorda 3 horas da manhã, não sei o que lá, esse que é o bom. Não é isso, não. O simples funciona. Basta você ser quem você é, com a técnica certa, com a autoridade que você tem, mostrar trabalho, né? Muitas vezes eu fiz trabalho demonstrativos para os meus clientes, para ele experimentar como é o meu método. Aí, depois que eu mandei o boleto, depois ele falou assim, veio uma cobrança aqui, né? Falei, pois é, eu já fiz a degustação, né? Aí ele falou, tá, Sheila, eu pago, né? Porque funciona. Então, às vezes é isso, você vai entrar no mercado e vai gerando autoridade, mas comprovando a eficácia da engenharia de produção. E para isso, você precisa trazer pessoas de dentro dessa empresa para praticar o método. Então, na sua carreira, mesmo que se formar 2 ou 3, não quer dizer que esses 2 ou 3 vão ser destaque. Sabia disso? Que ainda tem isso? Às vezes eu faço processo seletivo.
E aí, 30 pessoas na vaga e não sobra nenhum para mim. E não é nem porque eu sou enjoada. Né? Então, assim, a conta básica foi, nossa, eu tinha 30, agora eu tenho nenhum. Nenhum passou. Jesus, é preocupante esse dado, né? Então, quando a gente começa a criar o processo, ver o porquê que está acontecendo de muito desligamento naquela empresa, por que o cara estraga demais a máquina, por que o bolinho lá sai todo tortinho, o outro sai bonito, o que está acontecendo? Então, quando o engenheiro ele entra e organiza tudo, tem o gargalo que a gente chama, né? Então, é por isso que eu falo, não importa o número que se forma, só que tem uma coisa. Aproveita que mesmo com um número pequeno, você ainda tem que provar a eficácia. Tá? Muita gente fala assim para mim, ô dona, eu não tenho certificado do curso que eu fiz lá não sei aonde. Eu falo, mas eu não quero certificado. Você quer fazer? Você sabe fazer? Você me mostra? Porque certificado vai para a parede, não quer dizer que aquela pessoa fez o curso certinho, se graduou certinho, que cumpriu as aulas, cumpriu, né? É aquele aluno que o professor tem que ficar o tempo todo, igual o babá atrás dele, né? Para ele se formar. Teve uma vez que eu vim num táxi de lotação com o professor da Unir, tá? Lembrando, ali de Médici. E ele falou que, da Unir não, desculpa, do IFRO. Aí ele falou assim que ele tinha que ir para o meio da rua divulgar as vagas de curso de engenharia de pesca que tem ali em Médici. Gente, engenharia de pesca, nós temos graduação aqui. Olha que mercado, hein? E a gente sabe que o Rondônia virou referência, né? Nos peixes e tal, ali pro lado de Ariquemes, ali, né? Então, assim, cadê os engenheiros de pesca? Não tem aluno matriculado. Olha, por quê? Aí ele falou, eu tenho que buscar um aluno, senão eu não dou aula. Então, esse tipo de profissional futuro não vai servir para o mercado. Ele vai ter um certificado, mas ele não teve interesse. Certo? Então, que você seja um profissional que tenha interesse pela sua carreira e pela área que você é apaixonado. Porque nós temos que ser apaixonado pela nossa profissão. Quem anda comigo sabe os desafios que eu enfrento. Pensa que é bonito, tudo é lindo, né, Cristiane? Mas não é bem assim. Né? É outra escola. É outra graduação, a da Caxina. E aí, é justamente isso. É ser um apaixonado, buscar realmente referência de mercado. Para quem não leu o livro ainda, Oceano Azul, por favor, adquira. Porque ali mostra qual que é o nosso Oceano Azul. Quando eu cheguei em Rondônia, eu tinha 0 cliente. Mas eu vim preparada. E quando eu cheguei aqui, que eu vi o mercado aberto, com o meu Oceano Azul inteirinho, eu falei, eita, que eu vou transformar isso numa empresa. E vou pensar como empresária ainda. Eu tenho a minha profissão dentro da minha empresa, eu sou funcionária, tá, gente? Cumpro horário, cumpro prazos, mas eu também lido com custo fixo, estou contratando uma engenheira de produção para mim, né? Enfim, então, assim, qual é o método, né? O que tem, como cresceu, como a gente faz, por que faz, né? Então, eu sempre digo que lá em company, lá quando você vai para a empresa, você percebe que o humano, ele está lá. E muitas vezes quem faz graduação técnica fala, eita, que eu não sabia que era assim, né? Eu falo, não, gente, não se assusta, não. Vai lidar com pessoas, você não vai lidar com tanto processo, você vai implantar os processos. Certo? E gestão de pessoas e liderança são cursos paralelos. Cursos paralelos. Não basta hoje em dia eu ter só uma capacidade técnica, eu tenho que ter uma especialização. E dentro dessa especialização, eu colocar um nicho específico também. Certo?
vou atuar em que área da minha área? Ou eu vou abraçar o mundo? Não, eu tenho vários consultores de diferentes áreas que andam comigo, né? Fui aí pegando os melhores para poder também oferecer para o meu cliente, mas não é qualquer pessoa também. Então, a gente é uma parceria. As profissões são parceiras, né? E tudo cabe em engenharia da produção. Dá para fazer projeto na graduação, dá para, se você quer curtir a juventude, dá para curtir a juventude, só que tem que ter um projeto de vida para a graduação. Porque o mercado ele dita as regras, não é a gente. Viu? O mercado ele muda tão rápido, gente, que todo ano eu estou em treinamento. Por causa do bendito comportamento humano que mudou o comportamento do cliente, o comportamento da indústria, o comportamento das gerações dentro das indústrias. Nós temos indústrias atuantes hoje que tem pessoas que estão com 50 anos lá dentro, não é, Cristiane? Ela confirma que ela está comigo. 50 anos de casa. O cara tem uma mentalidade fixa lá que é difícil de lidar com ele, né? Só que ele já sabe o poder da mudança já em gestão humana, tá? Mesmo assim, nós estamos conseguindo. E implantar o processo agora é mais um desafio para essa mentalidade que tem 50 anos lá dentro, né? E ele é um profissional técnico imprescindível para a empresa. Ou seja, é melhor a gente pensar o quê? Em extrair tudo dele, o que realmente ele tem de virtude, que todo mundo tem, tá? Então, o que eu vejo na gestão humana e engenharia, principalmente de produção, é esse legado de saber lidar com pessoas. E eu deixo isso para todas as graduações. Olha, eu sei que a live é para engenharia de produção, mas quem estiver assistindo, né? Nós precisamos trabalhar vendas. Vendas. Eu costumo falar para os engenheiros, né? Aprenda a vender, não só fazer projeto. Porque na hora do argumento, vai ter outro engenheiro lá vendendo também, mesmo produto, praticamente, mesmo processo, ou parecido. Então, você tem que ser o quê? Lidar com gente, saber fazer esse relacionamento. E aí vai dando super certo. Você vai dando sua pitadinha ali dentro da sua carreira de engenharia. Teve um ano que uma faculdade de Paraná me convidou para uma oficina de palestras. Ia ter várias palestras em várias salas, era uma oficina. O aluno se inscrevia na oficina que ele queria fazer. Aí tinha várias oficinas e me chamaram para ver se eu queria participar da oficina lá e tinha o título de gestão de pessoas lá na oficina. Eles achavam que eu ia escolher essa. Sabia? Mandaram para mim a lista achando que eu ia escolher falar sobre gestão de pessoas, a oficina da gestão de pessoas. Bom, a Sheila trouxe vários insights, né? Enfim, já respondeu todas as perguntas que eu ia fazer. Então, a gente não, para não gerar, né, o retrabalho, né, que é da nossa área, que a gente fala muito, eu quero te agradecer, Sheila, pela sua participação, né, pela sua atenção, e por tudo que você tem causado, o impacto que você causa, né, nos profissionais. Eu tenho tido esse privilégio de caminhar com você, e eu quero que as pessoas, meus colegas, que estão se formando, tenham essa experiência de conhecer a Sheila, o trabalho da Sheila, e ver o quanto isso é importante para a gente, que vai iniciar a graduação, que está saindo da graduação, que está no meio da graduação, né? O quanto você trouxe ideias assim valiosas, trouxe muitos insights muito bons, exemplos, né, de vivência e a prática. Então, assim, você entende os dois lados da moeda, isso é importante, que a gente tem que estar no centro ali, né? Eu quero te agradecer, as pessoas não sabem o horário que já é aqui, né? Os nossos contratempos, as nossas agendas, mas eu quero te agradecer. Se você quiser dar um recado para a galera, né, fica à vontade. Meu Deus,
Quantos elogios, obrigada. Você sabe que é recíproco, né? Tem andado com você também. E eu admiro profissionais, admiro profissões e identificar, né, as competências, além de uma graduação, né, que é o desejo de fazer o certo. Isso que é o mais importante, né? Uma frase clichê para o encerramento, que é: trabalhe com o que você ama e nunca sentirás que trabalharás na vida. Né? É o que eu encontrei na minha profissão, atuando com as demais profissões. Tá? Então, eu amo saber que o sistema de profissões ela é tão diversificado, mas que todo mundo se completa. Nós precisamos de todos os serviços, né? E isso se une ao profissionalismo de cada um. Então, eu sou muito apaixonada por gestão de gente, gestão de pessoas, gestão de negócios, e que esses negócios tenham saúde, porque afinal é ali que as pessoas ganham seu pão, que tem os seus projetos de vida, né? É através do lado profissional também que se melhora a vida pessoal, tá? Tem um desejo profissional. Então, as considerações finais que eu deixo é que, independente do que você escolher fazer, faça com muita paixão, com muito amor, sabe? Para você não sentir o peso também de trabalhar apenas pelo dinheiro. Ele é muito importante, ele vai cair na sua mão, ele vem para você. Mas ele vem com um sabor a mais, de você estar sendo útil para a humanidade. Também, além de ser recompensada por isso, graças a Deus, né? Então, eu deixo para que você cultiva dentro de você que está me ouvindo, você que parou para ouvir essa live, né, se interessou em saber mais sobre carreira, eu estou à disposição ainda para vocês. Mas você que tirou esse tempo, você já é diferenciado. O meu muito obrigado. E as palavras que eu deixo para você, eu vou usar no singular, para você que está aí, tá? Me ouvindo, tirou esse tempo para essa live. É que você cultiva em sua mente uma mente empreendedora, tá? Porque essa sim é o diferencial de mercado. Além da graduação, da capacidade técnica, empreender em cima da sua carreira. Você é o seu principal ativo. Você é dono da sua própria marca. E seja destaque no mercado de trabalho. Que nós possamos se encontrar em várias empresas por aí. Amém. É o meu desejo, sabe? Levar para as empresas também profissionais que são apaixonados por organização, por metodologia, e que, além de tudo, saiba que esses profissionais também são gestores de pessoas, sabe? Quando você está lidando com gente, com produção, com empresa, você está lidando com algo muito, muito valioso. Tá? É sua missão aqui na Terra. A profissão nos escolhe. A gente faz, vou escolher tal coisa, assim, 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 a gente faz tanto plano, né? E cai numa matéria da faculdade que você se apaixona. Você fala, uma matéria trouxe o meu nicho de trabalho. E isso é que vai fazer você ser único, tá? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado, que vocês possam, a partir de agora, pensar em carreira e não em emprego, viu? E aproveita o caminho que vocês vão percorrer, porque eles são valiosíssimos. Cada missão que eu fui, cada serviço que eu fiz lá no meu passado, hoje soma muito para eu entender o outro lado, como diz a Cristiane. Né? E eu já dei muita aula, eu sei o que é estar do lado do professor, né? O professor louco para essa pessoa se desenvolver, se dar bem, mas tem as duas partes que são responsáveis, tá bom? Então, professores, muito obrigado por essa abertura também para falar de carreira nessa profissão. Agradeço já também vocês. E Cristiele, toda a equipe que eu sei que está por trás, né? Eu estou muito feliz de estar concluindo essa entrevista. Falei o suficiente, mas eu falei tudo que é do meu coração e o que eu pratico e o que eu vejo acontecer. Tudo que eu falei aqui para vocês lá na empresa se faz necessário.
Deus abençoe a todos, abençoe a nós e nos encontramos por aí, tá? Com a maior maestria. Bom, quem chegou até aqui, curte, compartilha, a gente tem mais vídeos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.